Alô galera, tudo bem com vocês? A missionário João Batista Ferreira na área para mais um pequeno vídeo, mais uma pequena apologética. Hoje vai ser um vídeo lembrando aqueles velhos tempos de refutação. Hoje é um vídeo bem inusitado, galera. Vocês fiquem aí, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e vamos à luta. Olha, não deixe de curtir e compartilhar não. Vamos caminhar. Vamos arrumar mais parceiros, mais inscritos que venham absorver esses pequenos estudos para crescer na fé católica. Preste atenção, hoje vai ser um vídeo bem inusitado. Hoje eu vou mostrar aqui, a gente vê no meio do protestantismo, né, muitos pastores que se convertem ao catolicismo, pastores como Eduardo Faria, o diácono, que era diácono da Assembleia de Deus, Daniel Silveira, tem um Fábio Pentecoste, tem muitos, né? Fernando Casanova, Scott Hahn, grandes personagens do mundo protestante, né, que se converteram. Hoje eu vou mostrar aqui para vocês um testemunho de um padre que se tornou protestante e ele entrou de uma maneira horrorosa na doutrina protestante e ele acaba aqui caluniando a igreja de falsas doutrinas, né? O padre Nivaldo, eu acho que vocês já viram o testemunho desse padre aí. Ele de vez em quando eu já vi um vídeo grande dele, ele pedindo dinheiro lá na Assembleia de Deus. Não estou lembrando aqui qual é o estado, e é um vídeo pequeno ele mostrando a sua convenção, porque se converteu. Vocês vão ver, ele era um paterista. Olha o horror que ele fez. Ele chamou um presbítero que faz pregação na igreja presbiteriana, não era nem um pastor, era aqueles que faz pregação, não estou agora lembrado como é o nome daquela função dentro da igreja protestante, e ele chamou para dentro de uma homilia, dentro de uma santa missa. Olha o horror que os padres teelistas fazem. Aí ele fala que se converteu através da pregação desse irmão evangélico que passou aquela passagem de João, capítulo 8, verso 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É o padre Nivaldo. Se diz padre, né? Vamos escutar bem. Depois eu vou mostrar para vocês aqui argumentações que ele fala que é doutrina, as doutrinas enganosas, né, que a igreja fala. Prestem atenção no que fala esse padre. Esse se diz padre, né? Eu vou terminar na missa, domingo à noite. A igreja católica está... Começar do começo. Jesus, Olha. Da igreja católica. Meu nome todo é Nivaldo Lisboa Soares. Eu fui padre da igreja católica apostólica romana em Minas Gerais, numa cidade, em uma diocese, onde eu fiquei encardinado por vários anos, chamada Governador Valadares. Olha, só uma ressalva. Quando ele fala encardinado, mais para frente ele vai falar, tem que respeitar a igreja católica, não sei o quê. Mas quando ele fala essa palavra encardinado, ele está falando assim, a gente pesquisar em Google, eu vivia sujo. Olha só como é uma hipocrisia protestante, né? E esse cara que se dizia padre, né? Se vocês saberem a história dele, vocês comentarem aí nos comentários. Se dizia padre. Vamos escutar mais. Jesus mudou a minha vida há 28 anos atrás, no meio de uma missa, quando eu estava ali celebrando a Eucaristia, e um crente, um presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil, um crente foi assistir a minha missa porque meu carro havia quebrado e eu encontrei na oficina mecânica e brincara com ele. Falei com ele, vai lá assistir minha missa, e ele foi. Foi uma surpresa, sabe? Aí eu deixei ele pregar, ele abriu a Bíblia em João 8, 32 a 36, e ele começou a pregar, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe, irmãos, sabe o que eu mais gostei naquele irmão? É que ele não falou mal da igreja católica. Nós temos que respeitar os católicos, orar pelos padres. Eu gostei, foi de... Vocês já viram um padre chamar um pastor ou um membro da igreja protestante para dentro de uma santa missa, e dentro desse contexto de missa, ele botar para pregar? Esse aí é os frutos dos padres teelistas. Oh meu Deus, eu fico muito triste que os padres teelistas não sabem o que estão fazendo e aonde estão se metendo. Vamos continuar mais. Ele falou de Jesus com amor. Olha, não é vergonha não, mas eu estava no caminho errado. Eu ensinava padre no muitas caminho coisas errado erradas na missa.
Eu fiz uma lista de 40 doutrinas que eu ensinava contra a Bíblia, fora da Bíblia. Só vou citar 4, olha. Eu rezava missa para defunto, missa de 7º dia, missa para tirar as almas do purgatório. E a Bíblia fala que não adianta rezar para quem já morreu. Na Bíblia não tem dia de finados, não. Na Bíblia não tem purgatório, não. E eu rezava missa para tirar as almas do purgatório. Eu estava errado. Na Bíblia só tem a salvação para quem arrepende-se dos seus pecados e aceita Jesus. E passa a obedecer a Bíblia Sagrada como única regra de fé e prática. Única. A Bíblia tem a salvação e é com a condenação, que é para quem não crê e quem não obedece à palavra de Deus. Então eu ensinava purgatório. Eu ensinava os 10 mandamentos, tudo errado. Eu estou falando de um erro meu. Eu era padre. O católico também é inteligente, igual o evangélico. E o católico já viu lá na Bíblia Católica os 10 mandamentos em Êxodo 20. E ali está escrito. Por exemplo, eu falava que não tomar seu santo nome em vão é o 2º mandamento. Está errado. Esse é o 3º. O 2º mandamento, eu era padre, eu escondia dos católicos. Qual é o 2º mandamento? Êxodo 20, verso 4 a 6. Está escrito lá: não farás para ti imagem de escultura e não ajoelharás diante de imagem. Por que é pecado fazer nome do Pai? Crente faz sinal da cruz? Não. Leia Colossenses 2, verso 14 a 20. Você vai entender que nós amamos é a mensagem da cruz, porque Jesus derramou seu sangue na cruz para nos salvar. Ele se fez maldito. Olha, tá bom. Ele mostrou aqui o padre, ex-padre Nivaldo, né? Padre, possivelmente um padre TLC totalmente contaminado. Quem souber a história dele, mais alguma coisa, se quiser colocar nos comentários, pode colocar. E quem tiver vídeos sugestivos aí de pastores atacando a nossa fé católica, colocar aí nos comentários, que eu estou aqui para refutá-los. Vamos ver, ele falou um pouco da questão dos dias finais de purgatório. Eu não vou entrar aqui na questão do purgatório, mas se alguém quiser meditar um pouco, 1 Coríntios capítulo 3, verso 15, 14 a 15, vai entender ali um pouco sobre o purgatório, mas tem outras passagens no Evangelho que deixam bem clara essa questão. Basta a gente entender que pecar contra o Espírito Santo, assim fala o nosso Senhor. Mas eu vou falar aqui um pouco da questão da celebração de finados, que eu já vi até padres que se dizem padres falar que isso foi uma invenção da igreja a partir do século tal. Eles não estudam a patrística e vão falar essas heresias no meio de uma assembleia. Meu Deus, a gente reza por um sacerdote que tem que estudar mais. Vamos pedir a intercessão do grande sacerdote Frei Pio de Petricina, Padre Pio, nesse vídeo, Nossa Senhora de Anguera. Eu vou mostrar para vocês primeiro, aqui de finados, Tobias 12, 12, procure lá na sua Bíblia, para você entender o que fala sobre a questão do dia, sobre a questão de orar pelos mortos, melhor dizendo, né? A gente pega também a primeira passagem bíblica, no primeiro livro sagrado das Escrituras, no livro do Gênesis, capítulo 50, eu não coloquei ali, mas vocês podem guardar em casa, verso 10, está escrito assim, ó: chegando à ilha de Atade, além do Jordão, fizeram grande e solene lamentação, e José celebrou em honra de seu pai um pranto de 7 dias. Eita, pastor, ou padre é pastor, sei lá o que. Eu vi ele pedindo na Assembleia de Deus, pedindo feito uma bênção, pelo amor de Deus. Só aqui já dá para quebrar a argumentação deles, mas vamos entender que tem a oração, né? A Bíblia CNBB, nova tradução, Tobias 12, 12, fala que Deus se agrada e coloca até anjos que intercedem, né, por nós. A gente sabe que esse livro não tem a Bíblia protestante, problema deles. Já vi vídeo aqui falando sobre a questão da tradução protestante, que vem de Ataná, que é a tradução católica que vem de Septuaginta, mas não vamos entrar nesse mérito não. Tobias 12, 12 está narrando assim: depois, bem, quando oravas, tu e Sara, eu apresentei o memorial de vossa prece na presença da claridade do Senhor,
da mesma forma o fiz quando tu sepultava os mortos. Aqui está falando a palavra do anjo Rafael para o pai de Tobias. Prestem atenção, outra passagem clássica que fala sobre essa questão, a gente vê na 2 Macabeus capítulo 12, basta colocar o verso 43, 44 ou 45, está narrado assim: depois, tendo organizado uma coleta individual que chegou a perto de 2.000 dracmas de prata, enviou-lhe a Jerusalém a fim de que oferecesse um sacrifício pelo pecado. Agiu assim, pensando muito bem, nobremente sobre a ressurreição. De fato, se ele não tivesse esperança na ressurreição dos que tinham morrido na batalha, seria superfluo e vã orar pelos mortos. Preste atenção aqui, Judas, Macabeus rezando para aqueles que perderam, perderam as suas almas na batalha. Vamos entender um pouco da patrística, para nós falarmos um pouco mais das outras questões que o padre Nivaldo colocou, o pastor padre, né? Nós vamos falar um pouco da patrística sobre a oração dos mortos. Essa acusação que eles falam que vem de 310 ou 314 com Constantino, prestem atenção o que falavam os pais da igreja, né? Tertuliano, século II, ano 220, ele coloca assim: Tertuliano de Cartago, bispo de Cartago, a esposa roga pela alma do seu esposo e pede para ele refrigério e que volte a reunir-se com ela na ressurreição. Oferece sufrágio todos os dias, os aniversários de sua morte. Aqui, Tertuliano, século II. Mais um pouquinho, São Cipriano de Cartago, também bispo de Cartago, século II, aproximadamente ano 258. Oferece a oferta do sacrifício eucarístico em sufrágio dos defuntos, como costume recebido e herança dos bispos em seus antecessores. E ainda tem padre que fala: no meu do sétimo dia é igual que os protestantes. Misericórdia. Vamos estudar mais, pelo amor de Deus. E você católico não caia nessa não. Olha, a segunda questão é a tradição. Vamos pegar a Vulgata de São Jerônimo. Ele fala só a Bíblia. Eu já fiz vídeo aqui, mas eu vou mostrar para vocês só a Bíblia, nossa única regra de fé sobre conhecer os pensamentos e o querer de Deus. Não, porque toda a Bíblia ela é toda de tradição. Por isso que São Paulo colocou 1 Timóteo capítulo 3, verso 15, que a igreja é a coluna e sustentáculo da verdade. Por quê? Porque toda a Bíblia, no Velho Testamento e Novo Testamento, vem a tradição. Velho Testamento, tradição judaica, já fiz vídeo aqui. Novo Testamento, tradição apostólica dos apóstolos. Prestem atenção no capítulo 2, verso 15, na Bíblia que você está, na Bíblia da Ave Maria, está assim. Olha, aqui a Bíblia de a Vulgata de São Jerônimo é sensacional. Olha como está escrito: é assim, irmãos, estais firmes e conservai as tradições que aprendestes, ou de palavra, ou por carta nossa, ou de palavras, ou por carta nossa. Aqui está falando tradição e escritura, palavra ou carta, tradição oral, carta, escritura. Preste atenção que São Paulo dá uma advertência gravíssima no capítulo 3, da mesma 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, verso 6. Mas vós vos intimamos, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vós apartei de todo o irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que ele os mais receberam de nós outros. Paulo está deixando bem claro: afastar desse povo. Eu vou colocar somente essa questão aqui. Não vou colocar mais passagem bíblica. Eu poderia colocar mais, mas não vou colocar mais. Perdão, galera, eu vou pegar aqui a caneta que caiu. Vamos para a terceira questão do pastor. Ele fala na questão do Êxodo 20. Vou pegar a Bíblia aqui da Eclésia. Êxodo 20. O pastor, o padre é pastor, é cínico, né? Ele fala que pregava errado. Aí, perdão, eu que errei. Rapaz, depois ele diz que é o ensinamento da igreja que é errado, mas é cínico, hipócrita.
Prestem atenção que eu já fiz vídeo aqui mostrando, se a gente colocar a questão dos versos 4 a 6, que é um preceito do primeiro mandamento, como mandamento, não farás imagem e escultura, prestem atenção, de nenhum Deus, aqui está falando dos deuses egípcios, vai se tornar 11 mandamentos e não 10, porque no final os protestantes eles condensam o verso 17, que está falando para não cobiçar primeiro a mulher do próximo, e depois vem os objetos, servos, servas. Eles condensam isso aí, eles unem, porque senão ficaria 11 mandamentos, né? Porque prestem atenção, porque é um preceito do primeiro mandamento, é um preceito, não farás para ti, ó, não terás outros deuses diante de mim, verso 3, não farás para ti escultura, nem figura alguma do que há em cima nos céus. Prestem atenção, porque a palavra fala aqui não poderia ser da mentalidade da interpretação dos irmãos protestantes, porque duas folhas para frente, Êxodo 25, verso 18, Deus manda fazer 2 querubins. É uma imagem que não é fixa no céu firmamento, mas no céu glória. Prestem atenção que esses mesmos querubins é falado em Ezequiel capítulo 9, verso 3, aquela serpente de bronze lá no deserto, que foi colocada para livrar e salvar os israelitas das mordidas das serpentes venenosas. Números capítulo 21, verso 8 ao 9. O pastor Nivaldo é padre, sei não, viu? Se converta, como fala Daniel Silveira, se converta, terra seca. Prestem atenção que não tem como. Ele fala da questão dos mandamentos, e ele fala que o segundo mandamento, não tomar o santo nome de Deus em vão, ele diz que não é o terceiro, é o segundo mandamento. Se for trabalhar na ordem, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, segundo, não falar o seu santo nome em vão, o terceiro, guardar domingos e festas, já é outra questão bíblica e também para a gente explicar mais a fundo. Já fiz vídeo aqui sobre essa questão, sábado e domingo, e aí você vai enumerando todos os mandamentos. Se contar com o que os protestantes contam, daria 11, porque, ou então eles iam separar, né? Se eles separassem a questão do verso 17, cobiçar a mulher do próximo e as coisas do próximo, mas eles unem, aí eles condensam. Aí a gente sabe que é diferente ou cobiçar o lápis de alguém ou cobiçar a mulher de alguém. Mas eles unem, eles tratam a mulher como um objeto, né? Infelizmente. Prestem atenção que o último está falando aqui da cruz. Eu pego aqui a Bíblia Ave Maria para falar um pouco da cruz. Eu coloquei aqui Gálatas capítulo 3, verso 1, que fala: ô insensato Gálatas, quem vos feitiçou, né? Paulo andava com a cruz, mas ele fala que não é certo. Aonde é que está na Bíblia, pastor ou padre Nivaldo, essa questão de não poder fazer o sinal da cruz? Imagine vocês que no capítulo 9 de Ezequiel, verso 4, está falando ali no dia do julgamento de Deus, e aqueles que foram marcados com o sinal. A Bíblia Ave Maria fala o sinal da cruz na testa, que simboliza todos os sacramentos. A Bíblia Protestante Alfeira de Almeida, essa tábua aqui, fala o T. O T também configura-se a cruz. A Bíblia nunca fala de não poder fazer o gesto da cruz, né? Vamos entender um pouco em Filipenses capítulo 3, verso 18, o que o pastor, o padre Nivaldo, não quis falar para os seus sequazes, né? Ele foi se humilhar lá na Assembleia de Deus, pedir dinheiro aos assembleanos. Ai, sei o que, e falou que era casado, e foi tendo aquela dificuldade, né? Por que casou? Oh, rapaz, toma jeito, terra seca, se ajeite. Olha, capítulo 3, você pode pegar esse texto aqui como base também, Gálatas capítulo 3, verso 1, quando São Paulo chega a Galácia e mostra a imagem do Cristo crucificado, e também só outra passagem bíblica, para nós que tenha várias, mas para mostrar só essa questão aí. São Paulo fala várias em 1 Coríntios, né? Capítulo 1, verso 18, capítulo 1, verso 23, capítulo 2, verso 2, a primeira carta aos Coríntios. Mas vamos falar só essa daqui de Filipenses, para nós encerrar o vídeo. Capítulo 3, verso 18. Está narrado assim, por Paulo: porque há muitos aí de quem repetidas vezes vos tenho falado, e agora
digo chorando, que se portam como inimigos da cruz de Cristo. É para você, padre, se diz padre, se dizia padre, melhor dizendo, e agora conheceu Jesus. Você quer dizer o que, padre? Ex-padre, que os católicos não conhecem Jesus? Onde é que está na Bíblia esse nome? Aceita Jesus. Lá tem convertei-vos, né? Quem crer e for batizado será salvo. Prestem atenção, rapaz, católico sabe ler Bíblia. Um cara desse, ele já está dizendo tudo. Colocar um pastor ou um membro da igreja protestante para ir pregar numa missa, a qualidade de padre que ele é, fruto da teologia da libertação, infelizmente. Olha, salve Maria, viva Cristo Rei, que Santo Padre tu interceda por nós. Eu vou falar para vocês, vou passar uns 8 dias sem gravar vídeo, ou 15 dias, sem se preocupe não. Vou continuar, vou dar uma reciclada aqui espiritualmente falando, para depois eu começar novamente com os vídeos e convidar vocês para conhecerem a aparição da Nossa Senhora de Anguera. Busquem, conhecem, não é dogma de fé, mas para a nossa fé, a piedade da nossa fé, é bom a gente conhecer. Salve Maria, viva Cristo Rei.